pessoal, sou Glauco Moraes e junto com Pedro voltamos a apresentar mais um programa Contexto Imobiliário. Nesse instante nós recebemos o arquiteto e amigo Paulo Macedo para falar um pouco mais sobre a arquitetura e as tendências dela no nosso mercado imobiliário. Um prazer, viu, Paulo, estar com você nesse momento. Prazer nosso, muito obrigado pela oportunidade, estarei aqui sempre disposto, parabéns pela iniciativa do trabalho, do programa. Paulo, fala um pouco sobre a sua visão da arquitetura, o início da sua carreira e o momento atual. João Pessoa se tornou uma referência? Bom, para falar um pouquinho, nossa empresa em abril próximo completa 30 anos de existência, 30 anos de muito trabalho, muita luta, e conseguimos acompanhar durante esse tempo a evolução da arquitetura paraibana, da construção civil paraibana, a evolução da técnica, a evolução das relações, das imobiliárias, e a gente tem uma certeza muito grande que hoje João Pessoa, Paraíba, está totalmente inserida dentro desse contexto imobiliário como um todo, não deixando a desejar para nenhum estado da federação. Isso tem tudo a ver com a pergunta que eu ia fazer, Paulo. Porque tem essa percepção de que João Pessoa, em relação a... Eu comparo muito com Recife, com Natal, que são as capitais vizinhas aqui a gente. Eu percebo que ela está num momento arquitetônico diferenciado. Certo? Cada um tem os seus pontos positivos, mas eu percebo um aumento do fluxo turístico, por exemplo, aqui em João Pessoa, que a gente não via há alguns anos. Isso reflete também na compra, nas transações do mercado imobiliário. As exigências, Isso, né? As exigências mudam um pouquinho. Quando você tem um público mais seleto, um público que olha mais, que pesquisa mais, ele vai naturalmente indo para aquela solução que mais o agrada. E isso vai dando uma seleção no mercado. E os incorporadores, os construtores estão sensíveis a isso, não é? Daí essa constante melhora, né? A busca por uma coisa melhor. De fato, a comparação do mercado com Pernambuco e com Natal, ela é altamente pertinente, não é? No início de tudo, a Escola de Arquitetura Paraibana veio da escola pernambucana, porque os grandes arquitetos que iniciaram aqui a trajetória e o gosto pela arquitetura, iniciaram a fazer projeto de arquitetura em João Pessoa, foram arquitetos formados em Pernambuco. Falando dos grandes arquitetos, Paulo, quais foram as suas inspirações assim, profissionais, empreendimentos? Quais são as suas inspirações nesse sentido? Olha, cada projeto ele tem uma história. Isso aí é líquido e certo. Cada projeto ele tem um proprietário. Cada projeto ele se presta a um público, né, a um propósito. E como tal, cada um tem a sua particularidade, né? Então, cada um vem uma inspiração por diversos caminhos. Pode ser apenas uma frase, uma pequena frase que o proprietário ou o contratante disse a você e você pegou naquele momento. Mas pode ser uma visita no terreno, que você chega lá e visualiza uma forma ou visualiza um contexto, uma inserção daquele trabalho, que é aquilo. Então, são várias as fontes de insight, né, de inspiração. Ô Paulo, indo mais direto na arquitetura, pegando esse viés de inspiração que o Pedro falou, como aliar num projeto beleza, conforto e atemporalidade? Voltar um pouco ao passado, mas de olho no futuro, enfim. Como é isso para o arquiteto? Glauco, é uma das missões mais difíceis, né? Todo profissional ele tem que se definir como artista, que o arquiteto não deixa de ser. E ao definir o seu estilo, ao definir a sua linha de trabalho, você tem que ir, né, construindo sua história dentro daquela linha de trabalho. Dentro dessa construção, é necessário ter muito cuidado com o caráter temporal ou atemporal, né? O atemporal, ele fica. O atemporal, ele ultrapassa gerações. É um produto bom. O temporal é modismo. A moda vem e vai. Ela chega
e passa. Então, a responsabilidade enquanto arquiteto, nós trabalhamos de forma mais atemporal possível. Agora, claro, existem tendências mercadológicas que você vai saber pegar a tendência e colocar no seu conceito como arquiteto, dentro da sua linha, né, da sua linha de tempo na sua profissão. Nessa esteira, João Pessoa tem 2 empreendimentos assinados pela sua empresa, a Paulo Macedo Arquitetura, que são conceituais no meu ponto de vista e marca, né, num novo tempo a arquitetura de João Pessoa. É o Solar em Tambaú e o Turgeneve aqui no Altiplano. Como se deu? Grandes terrenos, extremamente bem posicionados, uma quadra inteira na principal esquina da Avenida Tamandaré com Epitácio Pessoa, e outro, o empreendimento mais alto do Nordeste, o segundo do Brasil. Né? Como se deu essa inspiração? Então, são aquelas demandas, né, que chegam, que você constrói junto com o empreendedor, né, que são demandas bastante específicas e são demandas que você tem que, de fato, parar tudo, fazer uma introspecção, pensar muito bem no que você vai propor, porque são demandas assim de ouro na sua carreira e demandas principalmente de ouro para a cidade. A responsabilidade de inserir um edifício em um terreno, seja de qualquer proporção, para um arquiteto é muito grande. Todas as pessoas vão passar e vão gostar ou não vão gostar daquele edifício naquele local da paisagem. Então, essas 2 demandas foram intrigantes para nós e também nos fizeram refletir muito de como dar essa resposta ao mercado, né? O Solar Tambaú está localizado na esquina mais valorizada do estado da Paraíba. Um terreno extremamente peculiar. Um terreno que demandava um estudo e uma resposta arquitetônica extremamente técnica do ponto de vista até de números, porque temos restrições de altura, o terreno tem um preço e o projeto tem que responder a essa equação, né? Produzindo espaços para o mercado que consiga pagar aquele empreendimento. E desde o início, aquele empreendimento ele nasceu como para ser o mais, ou um dos mais, não vamos falar o mais, mas um dos mais luxuosos da cidade. Sabia-se que o carimbo dele era o luxo. Até hoje está lá com os materiais de revestimento, né, e empregados de toda a tecnologia da construção é fantástica. Buscamos referências europeias, porque aquele projeto ele começou com um DNA espanhol, né? Depois os angolanos finalizaram a obra. O Turgeneve é um outro tema que também bastante importante na nossa trajetória, mas é um tema diferenciado, porque ele é verticalizado, né? Então eu tinha lá o terreno, maior do que o do Solar, mas eu tinha uma possibilidade de verticalização. E aí os meus clientes que são suíços, eles definiram que eles queriam um marco. Eles definiram que eles queriam um mirante. Tanto é que está sendo aberto, né? O Sky Beach, que é o mirante lá, é o edifício mais alto do Nordeste, um dos mais altos do Brasil. São quantos pavimentos? São 52 ao todo, contando integralmente o número de pavimentos. Inclusive, sem querer cortar Paulinho, mas tem vídeo aí no canal do YouTube da gente, lá do Mirante Sky Beach. É uma visão maravilhosa e é um projeto que demandou uma engenharia fantástica. E uma engenharia genuinamente paraibana. Não só a arquitetura, mas o cálculo estrutural da empresa do nosso professor Nereu Tecnicom. Todo calculado aqui. Claro que esses projetos eles passam pelo túnel de vento, é uma empresa que presta serviço em São Paulo. Tá? Toda a parte de projetos complementares. E João Pessoa ela é cercada de ótimos profissionais na área de engenharia, também arquitetos conceituadíssimos, né? Cada um com seu traço, mas tem um em particular que está em construção, que é o Condomínio das Américas, que a partir do próprio local ele já se destaca.
E ali a gente percebe, talvez não tenha sido o primeiro, mas uma ousadia maior em integrar aqueles moradores com a cidade e a cidade com um pouco do condomínio, com a gentileza urbana. Foi até tema que a gente conversou aqui a semana passada com Adalberto Neto. E sobre o projeto do Condomínio das Américas, não falando mais de inspiração para não ser repetitivo, mas a gente sabe que tem uma área externa extraordinária que vai ser entregue à cidade. Essa pegada, Paulo, o que é que isso tem a ver nesse mundo, na atualidade, na contemporaneidade dos projetos, né? Integrar o empreendimento com a cidade. É a famosa gentileza urbana. É você dar um pouco do seu para o urbano, para a sua cidade, para a sua rua, né? Para a sua esquina, dependendo da situação. Então, lá o Condomínio das Américas, de fato, foi feita uma simbiose entre urbanismo, legislação, necessidade de atender a essas duas demandas, de forma que foi criado um parque com quase 50 mil metros quadrados, tá? 5 hectares, na parte frontal do condomínio. E esse parque terá acesso público. Não é um parque intramuros, ele é um parque extramuro em relação ao condomínio. Então, ele já nasce com isso, da gentileza urbana, que é uma tendência. E que não é todo o empresariado que está aberto a essa gentileza, né? Não é todo empresariado que aceita fazer esse tipo de ação. Mas, nesse caso, eles foram muito tranquilos em relação a aceitar. Fizemos uma composição com a legislação também. E ele já nasce com esse super parque, né? Daí vem a parte urbanística inteira, que aí tem outros N atributos ali naquele projeto que o fazem diferente. Paulinho, voltando agora mais para a sua pessoa, quando você vai elaborar um projeto, o que é que vem antes? Função ou a forma? Essa pergunta aí, eu acho que ela foi criada lá no início, que quando criaram o curso de arquitetura, ou de artes, ou de qualquer coisa que mexa com criação, ela é sempre carro-chefe. Ela é tema de muita discussão interna na universidade, muita confusão entre arquitetos no bom sentido, né? Porque existem os arquitetos que têm uma tendência formalista e outros que têm tendências funcionalistas. No escritório, na nossa empresa, na nossa trajetória, nós diferenciamos um pouco esses dois caminhos. Existem projetos cujo tema enfatizam mais a forma do que a funcionalidade. Por exemplo, o Condomínio das Américas. Uma guarita de um condomínio, né, o portal de acesso com a guarita lá, é uma coisa que não tem muito. De todos os que nós fizemos, acho que uns 10 aí espalhados pelo Brasil, até fora do país, é aquela mesma célula. É um portal com uma coberta. Dentro tem um núcleo, que é o núcleo da guarita e tal. Então, esse é um projeto que a gente trata eminentemente formal. Porque a parte funcional, ele já é um projeto que ele flui tranquilo e flui naturalmente, não é? Mas já o projeto de uma clínica, por exemplo, é um projeto que ele vem na pegada completamente funcional. E se for clínica de especialidades, mais ainda. Nós fizemos recentemente uma clínica de imagens que foi um dos projetos mais difíceis de você responder, porque ele é função pura, né? Então, não sei se eu respondi direitinho, mas assim, depende do tema. Ô Paulo, e a gente escuta aqui e acolá falar num sentido da arquitetura estrutural. Eu não sei se tem a ver com... Às vezes a gente se depara com belos projetos muito bonitos, projetos extremamente modernos. A coluna, os espaços, o tipo de laje, isso, aquilo, outro. Arquitetura estrutural, o que significa isso? Porque não é só a beleza, não é só aquela forma bacana que faz com que a gente... que encanta, né? Mas eu sei que ali tem que ter um sentido lógico de economicidade, de estrutura,
que seja desenvolvido e tenha funcionalidade até, principalmente essa parte de viga, de coluna. E eu escuto muito citar seu nome como um AIS da arquitetura estrutural. O que isso tem a ver, na verdade? Qual é a relação? Olha, da mesma forma da discussão sobre forma e função, né, a arquitetura ela é indissolúvel da engenharia. É parte indissolúvel da arquitetura. A engenharia torna a arquitetura possível. Dentro da engenharia tem a técnica. Dentro da técnica tem, vamos dizer, os caminhos que você pode fazer uma arquitetura de aço, você pode fazer uma arquitetura de madeira, você pode fazer uma arquitetura de bambu, você pode fazer uma arquitetura de concreto. Ok. Dentro desse contexto, você tem também a temática. Se você tem, por exemplo, voltando à guarita lá, né? Um pórtico que é uma coisa mais escultórica, lá nós utilizamos o concreto mixado com o ferro, com os perfis em aço, tá? Porque era um tema que dava margem a isso aí. Mas dentro desse tema aí, acho que quando se fala em arquitetura estrutural, não é, talvez seja mais do ponto de vista de você coordenar direito a sua arquitetura com a estrutura para que aquilo se torne realidade da forma mais fiel possível. Esse trabalho a gente desenvolve de fato lá no escritório, na nossa empresa, e a gente, quando eu fui professor também na universidade, a gente sempre difundiu essa necessidade do arquiteto ter conhecimento, né? E fazer essa união e jamais dissociar da engenharia, porque... Paulinho, pensando agora 10 anos à frente, como é que você enxerga uma casa, uma residência unifamiliar em 2030? É uma boa pergunta, né? Temos que refletir muito, mas hoje eu só vejo alguns caminhos assim para te responder, Pedrinho. Primeiro, seria funcionalidade a toda prova. Eu acho que os ambientes eles vão se tornar menores pela demanda de manutenção, pela demanda do dia a dia, vão se tornar mais conectados do que são. As tecnologias hoje vão estar muito mais avançadas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma TV, uma tela, que eu já vi telas que surgem de um espelho. Sim. Desligado é um espelho, ligado é uma tela de TV. Então, que espaço você vai precisar fazer uma tela de TV? Estava vendo outro dia um celular que a tela agora é 360, ela é toda uma tela. Né? Então, onde vamos chegar com isso? As demandas de sustentabilidade, essas vão ser naturais, como é natural colocar um piso. Isso aí, com o passo do tempo, já estão ficando mais baratas. E as pessoas já estão mais conscientes de que devem fazê-las. Coisas como a fechadura biométrica, que há alguns anos era uma grande novidade, hoje é comum, né? E ao se tornar comum, ela vai ser mais consumida, com isso o preço vai descer e vai se tornar mais acessível. Escuta muito falar também em inteligência das coisas, então eu acredito muito nisso. Tudo conectado. Tudo conectado. O celular está ligado à geladeira, que você controla a iluminação. A gente já faz isso hoje, né? Automação. Tudo automatizado, exatamente. E algo que a gente estava conversando aqui há um tempo na imobiliária, as pessoas querem isso mesmo, espaços que tenham mais utilidade. Esse espaço pode ser determinada coisa de manhã e de noite. Pedrinho, é isso que eu ia te falar. Os móveis hoje, se você enveredar por esse universo, você vai encontrar um universo fantástico de móveis e de acessórios para móveis. Nós recebemos essa semana no escritório uma representante de uma empresa que nos trouxe um catálogo assim, só de acessório. E eu não acreditei no que eu vi em termos de acessório. Tem um empreendimento que eu vi o projeto dele que está para ser lançado, que tem um ambiente dentro do condomínio que durante o dia sala de um espaço de jogos e a mesa de sinuca à noite nesse mesmo ambiente se torna uma mesa de jantar. De jantar. Glauco, um móvel como esse seu aí,
Aí sai uma prateleirinha que vem se armando, aí arma uma estrutura e vira uma mesa. Então da própria bancada da cozinha, a mesa não inexiste, mas ela se dobra todinha, sai, você pega o banquinho que está lá empilhadinho e você vai fazer para apartamentos diminutos, né? Para espaços menores. Algo que eu vi há algum tempo, quer dizer, alguns anos na internet, achei sensacional. Uma cama saindo da parede. Eu já vi aqui em João Pessoa apartamentos com isso. Já existe isso aqui. Já existe. Exatamente. Paulo, nós estamos já caminhando para o fim do programa, mas duas questões. Por trás de um grande profissional tem uma equipe, né? Fala um pouco sobre a equipe do seu escritório e, segundo, como é que estão os projetos para o futuro, como é que tem novidade para vir para o mercado de João Pessoa. Isso é uma informação que é importante porque sendo positiva, nos deixa o mercado como um todo bem entusiasmado, bem animado, né? Em relação a novidades, não é? A novidades tem novidades que a gente pode falar, tem outras que vai deixar só na expectativa, né? Diante da necessidade de ética do segredo do negócio. Mas a gente tem sim recebido demandas. Acho que o mercado está numa reação normal e natural diante de todo esse conjunto econômico e político que o Brasil vive, não é? Acho que todo profissional ele tem que procurar a sua própria demanda, ele tem que ir atrás, ele tem que cavar, ele tem que produzir alguma coisa nesse sentido. Não existe mais espaço para o que fica atrás da mesa esperando alguém bater na porta, porque dificilmente vai bater na porta, né? E quando bate, ou quando você busca uma demanda dessa, nós hoje trabalhamos de forma empresarial no escritório, na empresa, né? Nós temos os trabalhos que são montados por nós em parceria com vocês da Glauco Moraes Imóveis, com vocês do ramo imobiliário como um todo, né? A parceria entre arquitetura, engenharia e o consultor imobiliário, vendas. Então, lá no escritório nós temos isso, nós temos um sócio, nós temos arquitetos que trabalham conosco, que já sabe todo o formato de negócio, como é que a gente gosta, como é que a gente apresenta, quais são os desenhos, qual é o material que se produz dentro do escritório. Tem essa equipe direta e tem as indiretas, que são todos os profissionais que trabalham na feitura de um edifício. Você falou no Turgeneve, por exemplo, ou no Solar. No mínimo 25 profissionais correlatos, né? Parceiros, chamados projetos complementares. Não obrigatoriamente precisam estar dentro do seu escritório. Que não estão, não é? Mas que são lançados mão daquele conhecimento específico todas as vezes das necessidades. Perfeito. Teriam vários outros temas para a gente tratar com o grande Paulo Macedo, assim como, por exemplo, a participação que ele tem efetiva em feiras, em eventos, no mercado nacional, no mercado internacional. A gente sabe que ele tem viajado bastante, estudando, pesquisando, foi para workshops fora do país, tem clientes também nesse mesmo sentido que o demandam, mas o tempo já não nos permite. Resta então somente agradecer a oportunidade, viu, Paulinho? Obrigado. Obrigado pela aula. A aula está aqui por prazer, viu, Glauco? E Pedrinho. Prazer e parabenizando mais uma vez o trabalho de vocês, um trabalho incansável, né? E agradecer por estar incluído nessa trajetória. Nós que agradecemos, assim como agradecemos aos internautas, àqueles que seguem nossas redes sociais, em poder estar conosco em mais um programa Contexto Imobiliário. Inclusive, não deixe de nos seguir, assine nosso canal no YouTube e nos sigam no Instagram também, que é o Glauco Moraes Imóveis BR.